Oi pessoal, chegamos, mestres, mentores, guias, guardiões, anjos e arcanjos. Uma piscada e a gente já tá de volta. Vamos começar a semana ariana para hoje. Vamos lá, para Áries. Para Áries, identifica se essa leitura é para você, se ela está espelhada, mentaliza as tuas intenções, as tuas relações, mentaliza as tuas intenções, as tuas relações, projetos de vida, espiritualidade e vamos que vamos, sem atropelar o tempo, as coisas. Vamos lá para Áries. Com Áries. Quais as orientações, visões e revelações? Quais as orientações, visões e revelações para Áries? Para Áries. Seis de copas. A justiça. Ás de paus invertido, 5 de copas, 6 de paus, 9 de paus, 3 de espadas, eita! E a morte. 8 de copas. Primeiramente, que tem um afastamento emocional, uma frustração emocional, de alguém que ao mesmo tempo que se afasta, tem que conviver com isso dentro de si. Então, eu posso me afastar do ambiente, eu posso me afastar de algumas pessoas, mas eu carrego um tanto dessa frustração, né, dessa energia emocional contaminada de alguma forma pelas influências, pelas frustrações que eu tive que lidar. Tem alguma coisa relacionada ao teu passado que está sofrendo aqui uma espécie de justiça kármica, tá? Então, vem com esse peso, de fato vem com esse peso. Tem uma justiça se movimentando aqui, tá? E é em relação às coisas do passado, né? Coisas que foram vividas lá atrás. Uma coisa aqui que bastante dura de dizer, de explicar, nem sempre a gente encontra, mesmo sendo um mensageiro, um portador de transmissão energética, às vezes a gente não encontra as melhores palavras, tá? Para expressar o que a gente está vendo. Mas vamos lá. Aqui eu tô vendo alguém que tomou uma surra, um açoite espiritual aqui. Alguém que a espiritualidade deitou o laço aqui em alguém para demonstrar o quão poderoso é a gente se guiar pelo que a gente sabe, entende, sente que está acima de nós. Então, mesmo que seja uma pessoa que se considera não ter nenhum tipo de religião ou de crença, né, ou de espiritualidade, isso não impede que as coisas astrais, energéticas, estejam em atividade, estejam se movimentando.
tá? E aqui tem claramente alguém que levou uma surra espiritual aqui, tá? Que fala dessa justiça kármica, né? Atitudes que foram tomadas lá atrás, em algum espaço-tempo, tá? Ali atrás, agora estão sendo, de alguma forma, né? Trazidas em contato com a realidade do agora, para que elas sejam atualizadas, alinhadas, compreendidas, trabalhadas, muito em virtude de entender que as vitórias, as conquistas, elas não estão aqui para serem alcançadas a qualquer custo, a qualquer preço. E mesmo quando você vê alguém que você considera ter alcançado algo grandioso, que você considera injusto, a tua missão aqui, o teu papel aqui, não é se espelhar-se pelo outro, não é espelhar-se pelo outro, não é comparar-se ao outro, para que você entenda qual é o teu lugar. Entende? Então, isso aqui não é um papel, não é um trabalho seu identificar quem merece, quem não merece, por que está, por que não está, quem chegou primeiro, quem vai chegar por último. Isso aqui é um trabalho justamente dessas esferas superiores, né? E aí, algumas posturas, né, de orgulho, algumas posturas do alcance de conquistas, né, aparentemente respeitosas, elas tiveram um resultado difícil, tá? De carga kármica muito intensa. Então, algumas pessoas aqui, elas estão sentindo o peso dessa cobrança. Algumas pessoas estão sentindo energeticamente, algumas pessoas estão sentindo fisicamente, algumas pessoas estão sentindo emocionalmente. Então, cada um vai se identificar de uma forma. Então, um dia eu magoei muito uma pessoa, né? Magoei por extremo alguém que tinha até um grau de inocência, tinha uma ligação muito forte comigo, ou eram pessoas mais jovens, menos experientes do que eu, e agora isso retorna como forma de cobrança. Outras, né, energeticamente falando, eu impus muitos sacrifícios, eu impus muitas funções, eu sobrecarreguei aquelas pessoas quando a responsabilidade deveria ser minha, eu direcionei para as pessoas erradas, num tempo errado, e aí isso agora tá chegando até mim, né? É assim que eu me sinto agora. Eu fui injusto, fui injusta. Para outras pessoas, fisicamente, como eu falei, eu atingi e fui além das extremidades físicas do que alguém poderia se comprometer, exigi muito, né, fisicamente daquela pessoa, e ela não tinha ou a idade, ou a qualidade, ou a força, tá? Que eu impus, né? Que eu cobrei, que eu exigi que ela tivesse, tá? E essas correntes aqui, de uma ligação a outra, elas estão sendo rompidas, elas estão sendo quebradas. Então,
Uma vez que elas estão sendo rompidas, traz essa esfera. Uma vez que elas estão sendo rompidas, elas trazem essa esfera de libertação para algumas pessoas, né? Queima kármica para algumas pessoas e o início para outras, tá? Então, algumas pessoas elas estão tendo essa sensação, esse vislumbre das ações, do peso das ações que um dia elas tiveram, tá? Então, elas se sentem deprimidas, cansadas, né? Outras mexem ali com o campo físico, tá? Emocionalmente falando, bastante frustradas, condoídas, se sentem até traídas por si mesmo. E uma coisa que alguém aqui tem claramente a visão e a sensação é de que alguma espécie de traição energética foi feita. Então, é como se essa pessoa agora, no momento atual, ela entende que o que eu fiz foi além do espaço físico em que eu estou inserido. É como se eu desapontei, eu desmereci a espiritualidade. Eu já tinha tido contato, tá? Eu já tinha tido contato com esse direcionamento, né? Eu senti a força, eu senti os sinais de que algo maior me orientava, me impulsionava, me dizendo, não é por aí. Essa tua atitude, você excedeu o direito que você tinha de escolha. Você excedeu, né, o seu merecimento de retorno, de reciprocidade. Você foi além, tá? Você invadiu o limite de um campo que não é você que trabalha. E aí, essa pessoa agora, ela tem a clara visão e a clara certeza de que o que está acontecendo com ela fala muito desse desrespeito em relação à espiritualidade. Tá? Tem bastante choro aqui, tem bastante, sabe, aquela situação de dor mesmo, né? Uma dor profunda, de choro noturno. Tipo de sentimento, de emoção que encharca muito as condições emocionais, tá? Os afazeres do dia a dia estão sendo bastante sacrificados. Um simples movimento, algo que seria simples do cotidiano, da vida diária, lavar uma louça, cuidar da casa, né? Não que sejam coisas fáceis, mas que antes eram coisas mais prazerosas de fazer pelo cuidado, agora são mais difíceis de fazer. A minha postura, o meu orgulho tá ferido, foi quebrado, não é o mesmo, né? O meu olhar perdeu bastante do brilho, perdeu bastante, né, da atitude empoderada que tinha. Tem uma consciência espiritual, né, de que o que eu tô carregando faz
tem muito a ver, faz muito parte, né, de uma fase justa, tá? O que um dia custou a minha vitória, hoje eu entendo que foi através de um desmérito de algo importante que eu tinha. Então eu desmereci algo muito precioso, algo muito, né, realmente rico, próspero, né, vital, e que por conta desse desmérito, um dia eu recebi a coroa de vitória, né, de reconhecimento, tá? Mas que com o tempo vem se perdendo por conta de algo que acima de mim vem me mostrando o quão pequenez é as nossas atitudes, e elas se apequenam ainda mais quando elas são conscientemente escolhidas e trocadas por poder, por controle, por status, ego. Tá? Então, é como uma cristaleira, tá? Foi construída lá, foi, né, colocada no lugar. Então, você olha, aparentemente, são só cristais, né? Cristais guardados ainda dentro de uma cristaleira, tá? Mas que a gente esquece que são muito frágeis. E em algum momento, algo bate na quina, na trinca dessa cristaleira e vem se quebrando como um todo. Vem se desfazendo, vem se, né? Que é o que aconteceu aqui. Tá? As ilusões, né? Ó. As ilusões, caminhos duvidosos, ilusórios, né? Muitas coisas, muitas aparências, com poucas bases, com pouco conteúdo, entende? Essas dores aqui, elas vão ensinar, né? De fato, elas vão ensinar, tá? O propósito disso que está acontecendo é ensinar a compreensão do poder da espiritualidade, tá? Nada além disso. É o ensinamento. E provavelmente, pelo que eu tô vendo aqui, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, não há saída. Algo vai ser aprendido aqui. Mesmo que essa pessoa saia, né, com mais padrões repetitivos do que aprendidos, mediante a essa situação, ainda assim, coisas serão aprendidas
profundamente aprendidas e outras que não terão a chance nenhuma de serem repetidas. Tá? Quem criou karmas de infância, quem criou karmas ancestrais, e veio seguindo esse ritmo, achando que estava diferentemente, energeticamente falando, de fato aqui vai entender, vai se reconhecer dentro de uma criação que ela mesma criou, que ela mesma projetou, tá? Então, essa pessoa, ela vai estar vivendo dentro de um período kármico que ela mesma produziu. E é luta, é batalha que tem pela frente, com toda certeza, né? Tem muito a ser aprendido, tem muito a ser trabalhado. Para que a renovação e as consequências dessa missão de se transformar, elas sejam alcançadas de uma forma saudável, benéfica, mesmo mediante as dificuldades e os desafios, mas que elas sejam eficazes. E que sirva também, né, não como forma passageira para si, mas passageira para o outro. Eu transpasso isso como exemplo para as próximas gerações, para as próximas pessoas, para que eu consiga falar da minha história, tendo sido um aprendiz e sendo também alguém que traz como exemplo do que pode ser feito em melhores condições de escolha, de decisão. Tá certo, Áries? É o que eu tenho para vocês. Eu te espero a semana que vem, na próxima energia. Um beijo muito especial da Fenda. Até lá.